2006, os funcionários da área de saúde eles foram surpreendidos com um aumento de 1/3 da jornada de trabalho sem aumento dos salários. Esta medida teve influência direta no aumento do estresse e do adoecimento do quadro funcional, composto em sua maioria por mulheres. O senhor se compromete com o restabelecimento da jornada de 30 horas semanais ou, como no caso da enfermagem, vai manter a postura da atual reitoria e esperar que o Congresso Nacional obrigue a esta redução de jornada? Olha, na realidade, eu acho que as coisas são colocadas de uma maneira que precisa ser explicado para as pessoas exatamente como são as coisas. As pessoas foram surpreendidas por ação do Ministério Público. Não partiu da universidade. A universidade foi obrigada a fazer um acordo onde assinou o reitor e o presidente do sindicato. Eu tenho esse documento e digo aqui, o reitor era o professor Tadeu e o presidente do sindicato era, eu vou chamar pelo apelido aqui, o nosso amigo Kiko. Eles assinaram um acordo, então ninguém foi surpreendido, O Ministério Público mandou se fazer isso. Quando se manda cumprir a lei, você tem que cumprir a lei. Nós vivemos num regime democrático que tem que se cumprir a lei. E não cabe a um candidato vir aqui fazer populismo e dizer que vai criar o melhor dos mundos para as pessoas sem possibilidade legal de fazer isso. Isso seria iludir as pessoas. Eu não vou fazer isso. Eu já disse que o meu compromisso é com ética e verdade. E a verdade tem que ser dita. Infelizmente, nós não temos segurança jurídica para tomar essa atitude. Mas eu digo o seguinte, eu acho que esse é o regime correto. Eu acho que o regime de 30 horas para a área da saúde, e eu digo isso com muita tranquilidade, com muita segurança, porque eu trabalho há 26 anos na área da saúde. Eu sou um professor que eu estou presente na sala de aula, mas eu estou presente na enfermaria, estou presente no ambulatório. Nesses 26 anos de atividade, eu nunca tirei os pés do Hospital das Clínicas. Então, eu trabalho lá dentro, eu sei a dificuldade que é, eu sei como aquele pessoal se sacrifica. E eu gostaria de ajudar esse pessoal, que eu estou muito próximo deles e acho que essa é uma atitude decente que a reitoria deveria tomar. Só que, mesmo atitudes decentes e corretas, elas precisam ter base legal. Se você não tem base legal para fazer uma coisa hoje, qualquer pessoa que está andando em qualquer calçada do nosso país pode te processar. A ação pública civil é uma coisa que a nossa Constituição, graças a Deus, permite que se faça, que você pode processar qualquer dirigente responsável. Nesse sentido, o reitor tem que tomar muito cuidado para que ele tome atitudes corretas, humanistas, muito bem intencionadas, mas que também tenham base legal. Então, por exemplo, para o serviço social, nós temos uma lei. Respeitamos 30 horas, não tem problema nenhum. O problema é que se eu passar a enfermagem para 30 horas, o Ministério Público vai me dizer duas coisas. Ou se reduz basicamente o salário para 30 horas também, isso as pessoas não querem, tá certo? Ou se mantém como está e não se mexe no salário. São essas as alternativas que eles nos dão e é isso que foi assinado no acordo. Então, o meu compromisso, eu diria, eu acredito nas 30 horas, eu apoio as 30 horas, eu acho que isso está corretíssimo e gostaria de ter segurança jurídica para aplicar ela. Com segurança jurídica eu vou aplicar. No momento, não há segurança jurídica para se aplicar o regime de 30 horas. Primeiro, acho que é importante lembrar que essa alteração de jornada que a Unicamp procedeu no final de 2005, começo de 2006, foi feita por uma determinação do Ministério Público do Trabalho. Houve uma sentença do Ministério Público do Trabalho determinando a Unicamp que revisse a jornada de trabalho da área da saúde. Por que isso? Qual era o fundamento dessa decisão do Ministério Público do Trabalho? A Unicamp tem contratos de 40 horas e as pessoas estavam trabalhando um número de horas menor do que o especificado em contrato, né? Então, a questão central que se coloca é adequar os contratos de trabalho que as pessoas da área da saúde têm com a realidade da jornada que elas precisam executar. Então, essa é a solução do problema. Exatamente por identificarmos qual é a solução do problema, nós estamos propondo claramente no nosso programa fazer esta adequação dos contratos de trabalho para o regime de 30 horas. É perfeitamente possível para a Unicamp fazer isso, desde que, claro, exista a concordância da outra parte do contrato, que é cada um dos funcionários que se vinculam à Unicamp.
Reduzir o contrato de 40 para 30 horas é perfeitamente legal, perfeitamente possível, e para que não haja redução salarial, que acho que essa é a questão mais importante, mais central, há necessidade de adequar o enquadramento na carreira dessas pessoas da área da saúde. Isso também é perfeitamente legal e possível de ser realizado, porque quem define o enquadramento de cada funcionário é a própria instituição, é a própria universidade. Então, a nossa proposta é muito claramente reduzir os contratos para 30 horas, fazendo um acerto, um ajuste no enquadramento de cada um dos funcionários para que não haja redução salarial. E eu acho necessário lembrar que essa proposta foi feita em 2005 e 2006, infelizmente ela não foi aceita na ocasião como uma solução para o problema. Ainda sobre a pauta das mulheres, o senhor pretende dar cabo ao processo de credenciamento junto ao MEC da DEDIC, Divisão de Educação Infantil e Complementar, como equipamento de educação? Isso já garantiria a jornada de 30 horas também para as professoras. Perfeito. Eu acho que realmente eu tive vendo as reivindicações, tanto dos funcionários quanto do pessoal da área da DEDIC. A DEDIC é uma área que vai merecer uma atenção especial. Ela já tem merecido, mas sempre essas áreas importantes e que crescem, elas merecem cada vez mais atenção especial. Algumas reformas vão precisar ser feitas lá, e essa questão é uma questão que eu considero fundamental. Nós temos que encarar ali como uma área, não só de receber as pessoas e de lazer para as crianças, mas como uma área de educação infantil. E nesse sentido, eu vou querer fazer o credenciamento no MEC, sim. Eu acho que isso é correto, eu defendo isso, vou apoiar isso, vou andar atrás disso. Então não tenha dúvida que eu acho que essa é a atitude correta. Precisa aumentar funcionário lá, vamos aumentar. Lá, o que precisar ser feito, vai ser feito. Porque eu acho que é uma área essencial, que eu acho que é uma área que as pessoas tendo os filhos muito bem cuidados, elas vão trabalhar com mais tranquilidade. Então, todo o apoio à DEDIC vai ser dado, no caso da gente ser eleito reitor, nossa reitoria vai se preocupar com isso, que isso é uma preocupação fundamental. Essa é uma questão absolutamente fundamental. É importante rotular como uma clareza cristalina que as creches, o CECI e a CAS, são educação infantil. Eu faço questão de frisar isso porque há documentos que, assinados inclusive pela DGRH, que esclarecem aos funcionários da Unicamp que ali não se faz educação infantil. Tenho total discordância dessa observação, né? Ali se faz sim educação infantil. Se nós estamos falando de educação infantil, estamos falando de professores de educação infantil. E professores precisam de formação continuada. Isso, inclusive, é lei. E os nossos professores de CECI, CAS e PRODECAD não têm educação continuada. E essa educação continuada se faz em serviço. E, portanto, há que se disponibilizar horários para que isso ocorra. Essa é uma questão que eu acho prioritária em relação à DEDIC, né? O estabelecimento da formação continuada dos professores que atuam nas creches e no PRODECAD. Quanto à questão do vínculo, né, do projeto político-pedagógico ou com a Secretaria da Educação Municipal, ou com o Estado, ou com o próprio MEC, essa é uma ação absolutamente fundamental para que o projeto político-pedagógico exista.